Oi, meu povo, estamos de volta. Vocês já finalizando um projeto que é a graduação e nós começando a disciplina de empreendedorismo. E na vida, muitas vezes as linhas de chegada são as mesmas linhas de partida, então nós estamos seguindo esse curso. Vou trabalhar com vocês, como já falei, empreendedorismo. E nessa primeira aula, a gente tem como pauta falar um pouquinho do plano de ensino da disciplina, falar um pouquinho do plano remoto e umas primeiras conversas que a gente vai ter sobre empreendedorismo, certo? É lógico que a gente tem uma noção do que seja empreendedorismo, até mesmo da nossa vivência, da empiria, do alguns dos TCCs das bancas trataram de empreendedorismo, então, de certa forma, é um conteúdo, é um assunto que a gente tem uma certa noção sobre ele. Então, rapidinho, vou falar aqui um pouco do plano de ensino. É uma disciplina de 4 horas semanais, né? A gente trabalha com as 3 horas da normativa. A nossa ementa é empreendedorismo, o conceito, o histórico e a importância, as características e atitudes do empreendedor, a educação empreendedora, e aqui tem um questionamento, algo que vem nos instigar, vem nos fazer refletir, vem nos dar assim, uma pensada. É possível ensinar empreendedorismo? Aí vem aqui uma outra coisa também que, de certa forma, nos dá uma instigada, né? Nos faz refletir um pouco, é empreendedor versus administrador. Empreendedorismo e inovação, práticas empreendedoras, microempreendedores, baixo custo, empreendedorismo social, empreendedorismo digital, e o Canvas, o plano de negócio e franquia. De certa forma, e vocês estão fechando aí os 4 anos e meio desse projeto da graduação, aqui algumas falas, alguns contextos, eles já foram abordados em outras disciplinas, porque a gente entra num elo de interdisciplinaridade, a gente entra num elo de que as ciências, elas se alinham, elas se conversam, elas não se conflitam. Então, parte desses conteúdos já foram trabalhados por vocês, o que, de certa forma, facilita o nosso processo de aprendizagem, porque a gente já tem conhecimentos prévios dos conceitos que nós vamos estar trabalhando. O objetivo geral da disciplina é compreender a importância do empreendedorismo, todos os conceitos que o envolvem e a sua aplicabilidade na sociedade. E os nossos objetivos específicos é identificar as etapas de um plano de negócios, caracterizar plano de negócios, pequenos projetos e o perfil empreendedor, conceituar empreendedorismo, qualidade de negócios e entender o gerenciamento dos aspectos operacionais do negócio. Então, o sonho, o desejo, o objetivo da gente com essa disciplina, e o objetivo é com relação a vocês, alunos, é que a gente chegue ao final entendendo, fazendo um elo, fazendo um alinhamento, fazendo um alinhavo, fazendo uma interdisciplinaridade entre que é o empreendedorismo, compreendendo isso, compreendendo a importância disso e as aplicações na sociedade. Chiei, ó. As aplicações do empreendedorismo na sociedade. O conteúdo programático eu não vou lê-lo porque a gente vem para o plano de trabalho remoto. Eu já coloquei lá na plataforma, né? Eu acho que eu estava, de certa forma, com saudade. Então, estou pegando esse horário da Ana Paula
E já antecipei alguns materiais na plataforma, coloquei esse plano remoto, coloquei o plano de ensino, coloquei 2 materiais, assim, não vai fechar o que a gente deseja trabalhar, mas vai nos auxiliar muito nessa construção teórica da disciplina. Outros materiais ainda virão, isso é fato. Então vamos lá. Nosso plano de atividade remoto, já tem aqui a minha data, seria dia 19, né? Mas a gente começa amanhã pegando um horário da Ana Paula, mesmo porque fechar uma carga horária que eram 3 horas semanais, que eram 4 horas semanais, em 3 horas, assim, nem que a gente não seja das exatas, mas há um déficit aí por semana. Então, se observarem o plano, eu vou pegar 2 sábados letivos para poder fechar minha carga horária de 60 horas ao término do período que é em agosto, porque há um déficit de no mínimo 1 hora por semana. Então, eu já pegando esses 3, então eu já vou tirando lá de agosto, vou fazendo um processo de antecipação. Eu acredito que seja uma relação ganha-ganha, vocês e a minha pessoa. Aí, esse do dia 19, ele vem para agora, né? Para amanhã. Estou gravando na terça. Que é apresentar a disciplina, né? Apresentar o plano de curso e ter uma pequena, leve conversa sobre empreendedorismo, né? E o meu objetivo é que vocês compreendam como nós vamos desenvolver a disciplina, né? E que a gente tenha, assim, um norte, uma noção de como será desenvolvida. Dia 26, nosso projeto de definição de empreendedorismo, o objetivo é óbvio, né, que vocês aprendam a definir empreendedorismo. Depois vocês leem lá direitinho, tá aqui a minha divisão de conteúdos e objetivos e a carga horária aqui por dia. Eu queria trabalhar mais a questão da avaliação, das atividades avaliativas, né? Nós trabalhamos na disciplina passada com os fichamentos, né? Fichamentos esses que foi bem trabalhoso a entrega. Alguns não, mas a grande maioria foi bem complicado a entrega dos fichamentos. E é uma coisa que a gente precisa entender e isso fazer parte da nossa vida, assim, o planejamento. Quanto menos tempo a gente tem, melhor esse tempo precisa ser planejado. E agora que a gente vai dar uma funilada no TCC, continuando com as disciplinas, continuando com as respectivas notas e cobranças dessas disciplinas, a gente precisa trabalhar o nosso tempo. É uma coisa assim, eu acho que ficaram alunos reprovados e nem achei poucos, muito estranho, porque de certa forma eu terminei flexibilizando o grupo, eu terminei flexibilizando nem todos os artigos e alunos ficaram reprovados. Então, assim, a gente tem uma série de contextos, tem motivacionais, as nossas emoções estão bem complicadas, estamos passando por um momento de teste da saúde emocional, acho que como nós nunca passamos, mas a gente precisa entender que a gente está num curso de graduação e a gente deseja formar, e para formar a gente tem algumas responsabilidades. Então, sugiro que deem uma pesada no planejamento. Terão atividades, né? Atividades a cada conteúdo, a cada aula, a cada contexto. Sugiro que não acumulem, é muito complicado se a gente não for passo a passo. E só que, antes de eu caminhar, que eu acho que estou falando até demais, mas assim, nessa disciplina anterior, na disciplina de produção, não é de tópicos. Então, no 7º período, que eu estava com mais 2 disciplinas na graduação, quando eu coloquei nos grupos de WhatsApp que o período terminaria na segunda-feira, meia-noite, que eu só recebia segunda meia-noite, eu recebi meu e-mail mais de 100 notificações de aluno entregando atividade. Poxa, assim, como eu disse, existem N contextos.
mas foram mais de 100 alunos mandando atividade nos últimos segundos para virar período. Então, sugiro que a gente dê uma planejada na vida, certo? Aí está aqui, né, a normativa, nós somos instituição pública, nós temos regras. As atividades, o valor, assim, a gente vai elaborar um plano de negócio que vai valer 10 pontos, a gente vai elaborar um Canvas que vai valer 10 pontos, e as outras atividades que serão postadas como exercício na plataforma. Então, uma disciplina de 60 horas, a cada 20, 10 pontos, e o resto eu acredito que vocês já saibam bem decoradinho. Eu acho que eu estou falando absurdamente, eu devo estourar os 15 minutinhos. Mas vamos lá, voltando ao slide, nossa pauta, né? A gente tem aí o plano de ensino, nós já falamos, está lá na plataforma, já sabem, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato, e-mail, pelo Classroom, pelo WhatsApp. O plano remoto que nós também já falamos, então vamos lá nós para as primeiras conversas de empreendedorismo. E aí a gente vem numa linha, eu acho que eu faço isso até por um contexto de saúde mental mesmo, é como se eu estivesse construindo algo para o presencial, então eu trago algumas coisas como se eu estivesse em sala de aula, caso contrário, para mim seria muito difícil gravar. E a gente começa com uma frase, né, que seria usada no presencial, para cada um de vocês completar, né? Aí tem aqui, empreendedor é aquele que complete a frase. Então, a gente dando aqui uns segundinhos, aquela velha e boa respirada. Antes de vocês passarem o slide, como vocês completariam essa frase? Empreendedor é aquele que. Então, dentro do que a gente já ouviu, que a gente já leu, que a gente já vivenciou, que a gente já... Como é que a gente completaria essa frase? E aqui, se fosse um presencial, a gente iria falar, né? Enfim. E tem aqui um outro contexto, né? Que tem uma perguntinha assim. Empreendedorismo é sinônimo de dinheiro no bolso? Aí sim, vamos dar uma leve refletida. Eu não darei a resposta agora, mas assim, ao longo dessas 60 horas, ao longo dessas aulas gravadas, ao longo dos encontros que teremos, a gente vai ser instigado a dar essa resposta, né? Mas é uma pergunta bem interessante para nós. E a gente já sabe que existem vários contextos, vários conceitos, vários teóricos, vários pesquisadores e que falam de empreendedorismo, que tratam sobre empreendedorismo, que estudam empreendedorismo. E eu trouxe aqui um que é uma reflexão do empreendedorismo em um desenho. Se fosse assim, resumir empreendedorismo, se resumiria como? Em que contexto? Lembrando que a vida ela tem diversos pontos de vista, a vida tem vários contextos, a ciência ela tem vários estudos, vários personagens, então assim, aqui é um desenho, um contexto de empreendedorismo resumido em um desenho. Então, aqui, o primeiro passo seria a imaginação. Quantos pequenos negócios, quantos grandes negócios, quantos contextos de prestação de serviço ou de produção começaram com o universo imaginativo. Então, quantas foram as pessoas que hoje têm grandes empresas, mega contextos empresariais transnacionais que entraram nesse universo de deixar a imaginação. Outra frase que vem dentro do empreendedorismo, que se reporta ao empreendedorismo, é a ideia de determinação. E a gente vai estar estudando isso ao longo da disciplina, mas entra a ideia de, sim, de ser determinado. Por quê? E aqui eu vou voltar a minha respirada, né? Porque
vão existir vários contextos de confronto, de embate, de vontade de desistir, de vontade de chutar, como dizem, chutar o balde, mas aí você lembra que quem tem que limpar a água é você mesmo, então você termina fazendo esse controle. Mas a palavra determinação, ela entra nesse contexto de empreendedorismo. A autoavaliação, porque a ideia, e aqui sabem que eu falo isso desde a disciplina que eu peguei no segundo módulo de psicologia organizacional, a ideia de se autoavaliar, de ter essas pausas, essas paradas, esses contextos que me levam a refletir se realmente estou no caminho certo, se eu não estou, porque o que, eu estou fazendo de certo, o que, eu estou fazendo de errado, quais são esses contextos. Então, é necessário essa pausa para uma autoavaliação. A habilidade de organizar, então, a ideia de deixar lá a imaginação fluir, a ideia de ser determinado pelos muitos percalços que vão acontecer, a ideia de pausas avaliativas do que realmente eu quis, o que eu me propus a fazer, o que eu estou fazendo, aí a gente entra naquele ideal, real, aquele abismo entre o ideal e o real, a realidade às vezes é longe daquilo que eu imaginei, daquilo que eu achava que fosse. Então, a autoavaliação ela vai trazer algumas reflexões sobre isso. E a ideia de organizar, de trazer as ideias que surgirem, a criatividade, os contextos, e ter a habilidade de organizar. E a habilidade de liderar pessoas, porque vai lidar com gente. Por isso que eu amo as áreas da administração que trabalha a palavra gente. Porque vai lidar com gente, moço, vai lidar com funcionários, vai lidar com clientes, vai lidar com fornecedores, e por trás de cada sistema, por trás de cada CNPJ tem um CPF, tem um ser humano, tem gente. Então tem que ter essa habilidade para lidar com gente. E a habilidade de conhecer tecnicamente etapas e processos. Então, assim, eu tenho uma ideia, eu imaginei, eu pensei, eu preciso conhecer, eu preciso entender o que eu realmente estou me propondo, o que eu quero, como eu vou chegar lá. Então, ter o conhecimento técnico, ter esse aprofundamento para que eu diminua os riscos do insucesso, certo? E como eu disse, né? Eu ia estourar, estourei. A gente para aqui e a gente volta para a próxima aula, tá bom?